Muito bem, o empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso hoje pela manhã em São Paulo. E neste momento, 11h33 pelo horário de Brasília, o Ministério Público do Estado de São Paulo transmite uma entrevista coletiva para justamente detalhar essa operação realizada hoje pela manhã. Vamos acompanhar ao vivo. O ressarcimento de créditos de ICMS que elas tinham na Secretaria da Fazenda. A gente, na data de hoje, deflagrou essa operação, cumprindo 19 mandados de busca e apreensão. Também foram cumpridos 3 mandados de prisão, 2 em relação a empresários que estavam envolvidos nesses crimes de corrupção e 1 em relação ao fiscal da Receita Estadual, que também estava envolvido, que segundo as nossas investigações seria o cérebro por trás desse esquema de corrupção. Outro fiscal da Fazenda Estadual também foi alvo de mandado de busca na presente data. Foi realizado o sequestro de bens de inúmeros dos investigados aqui nesse caso. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu fico à disposição aqui para esclarecer. Agradecer também o Procurador-Geral de Justiça pelo apoio aí à investigação. E só acrescentar o que o Dr. João falou, nesse caso a gente percebe aquela máxima das dificuldades que as empresas às vezes enfrentam na secretaria e a venda da facilidade por outro lado, tá? Então hoje essa investigação ela tramitou aí pela nossa vivência num curto período de tempo, tá? É uma investigação que não tem mais de 6 meses, tá? Mas que foi muito exitosa na comprovação das ofertas de pagamento de vantagens indevidas por parte de alguns empresários e do outro lado do setor público a atuação desses auditores fiscais lotados na Secretaria da Fazenda. A percepção que nós temos é que, não obstante hoje tenham sido cumpridos mandados referentes a essas 2 empresas, a nossa percepção é que outras várias empresas, grandes empresas do setor varejista, também podem ter se valido do mesmo esquema para conseguir a liberação desses créditos tributários. De maneira que, obviamente, a gente não pode divulgar aqui o nome das outras empresas, não o faremos, tá? As outras investigações elas já estão em curso referente a essas outras empresas, mas o nosso desafio daqui em diante é justamente verificar se há outros auditores fiscais também envolvidos na prática da corrupção do lado da Secretaria da Fazenda e também aprofundarmos nas outras demais empresas que também se valeram desse estratagema de pagar vantagens indevidas a funcionários públicos para obtenção de benefícios fiscais de restituição do ICMS. Doutor, a gente está ao vivo na Rádio CBN, Guilherme Marconi, eu queria saber uma pergunta. Primeiro, a investigação começou há 6 meses, mas o período investigado, desde 2021, esse auditor recebeu 1 bilhão em propina. Já uma estimativa de qual o valor do desvio, de quanto o Estado de São Paulo deixou de arrecadar neste período e qual é o período? Maravilha. Segundo as investigações, o esquema, até onde a gente conseguiu apurar, o esquema começou em meados de 2021, maio de 2021,
mas a gente ainda está apurando se esse esquema começou antes disso. O esquema continuava até o presente momento, ele estava funcionando plenamente. Em relação ao prejuízo que foi causado para a Fazenda, nós ainda estamos calculando esse prejuízo e, como disse o Procurador-Geral, a gente pretende fazer um trabalho em conjunto com a Secretaria da Fazenda para conseguir apurar exatamente qual que foi o valor de prejuízo que a Secretaria da Fazenda teve. Quantos investigados, doutor? Quantas empresas e o número de investigados, além dos 3 presos hoje? Existem, no procedimento que gerou a operação de hoje, existem 2 empresas que foram investigadas. A eventual existência de outras empresas, como disse o Dr. Bodini, poderá ser objeto de outros procedimentos investigatórios. O senhor disse que um outro auditor foi alvo de busca, por que não foi preso e que partiu a investigação do senhor? Foi a constatação de um aumento muito expressivo no capital da empresa, alguma denúncia? Qual foi o estopim para vocês começarem essa investigação? Sem dúvida, a evolução patrimonial da empresa, que é a empresa da mãe do fiscal, é uma empresa chamada Smarttex. Ela está registrada no nome da mãe desse fiscal, embora inicialmente ela tenha sido constituída também pelo fiscal. Ele era parte dessa empresa. Na quebra de sigilo bancário e fiscal, a gente conseguiu verificar que até o meio de 2021, até junho de 2021, essa empresa não tinha qualquer tipo de atividade operacional. Ela não tinha qualquer tipo de cliente, ela não tinha absolutamente nada. A partir do segundo semestre de 2021, ela passa a receber dezenas de milhões de reais apenas de uma empresa, que era a Fast Shop. No ano de 2022, ela recebe 60 e poucos milhões de reais também da Fast Shop. E por aí vai. Foi feita a quebra de sigilo fiscal dela e, pelos dados enviados pela Receita Federal, ela teria recebido só da Fast Shop, em valores brutos, mais de R$1 bilhão da Fast Shop. R$1 bilhão teria recebido, de acordo com o relatório que a gente recebeu da Receita Federal. A gente fez uma quebra de sigilo bancário também, em que foi possível apurar um período mais restrito do que aquele verificado pela Receita, cerca de 500 e poucos milhões de reais transferidos pela Fast para essa empresa que era da mãe do fiscal, mas que na prática era operada pelo fiscal. A gente conseguiu detectar isso através de outras diligências que, na verdade, não era ela que operava a empresa, era o próprio fiscal. Nesse caso dessa investigação, a quebra de sigilo telemático foi fundamental, especialmente pela análise de e-mails, em que a gente conseguiu obter várias provas relacionadas ao funcionamento dessa empresa da Smarttex. Se permite só um esclarecimento, bom dia a todos. As diligências ainda estão em andamento, então as buscas que foram feitas hoje são diligências de investigação. Então, essas estimativas, esses números, enfim, tudo isso ainda será mais especificado com a análise do material que foi objeto da busca e apreensão na data de hoje. A investigação se dividiu supervisionada e autorizar as operações. A minha outra curiosidade é que vocês comentaram que no operação dele entrevistado, mas menciona, por exemplo, a troca de e-mails em relação ao grupo que está relacionado aos comentados hoje. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa empresa específica e também quais outras empresas vocês, a quantidade de empresas que vocês supõem que envolvidas nesse caso. Eu acho que assim, o que a gente pode deixar claro para vocês é que há 2 tipos de empresas, tá, que se valeram desse em relação ao procedimento.
tá? Todos esses dados que foram divulgados aqui em relação aos pagamentos de 500 milhões ou até 1 bilhão de reais foram feitos através de pagamento de notas fiscais, através da constituição da empresa Smart Tax, que é da mãe do fiscal. Tá? Então, o que se vê aqui claramente é a mãe de um auditor fiscal com uma idade já um pouco avançada, sem a capacidade técnica para prestar qualquer tipo de assessoria tributária, sendo a proprietária de uma empresa de consultoria tributária e prestando serviços cujos honorários são milionários para grandes empresas do varejo. Tá? Essa constituição e esses recebimentos, eles são comprovados através de emissão de notas fiscais. Essas emissões geraram recolhimento de ISS, tudo feito, a não ser pela ilicitude do mérito, formalmente, tudo de maneira correta. Tá? De um outro lado, e a gente pode afirmar isso para vocês, é que há outras empresas, tá, que se valeram deste mesmo serviço, tá, e não efetuaram os pagamentos da mesma maneira como essa primeira que nós mencionamos, tá, porque propina não se paga através de emissão de nota fiscal, em regra. Tá? Então, há o envolvimento de outras empresas que nós não podemos divulgar, tá? Que se valeram desse mesmo estratagema, ou seja, pagando valores, e isso a gente pode afirmar o quê? Porque nós obtivemos a quebra de sigilo telemático do auditor fiscal, que é o principal investigado, e através da obtenção dessas provas, nós podemos verificar e constatar a tratativa não só com essas que fizeram o pagamento via nota fiscal, mas com outras grandes empresas do varejo, tá? Oferecendo esse mesmo serviço, tá? Oferecendo-se para facilitar a obtenção dessa restituição e, inclusive, inflando os valores a serem restituídos, tá? Uma coisa que acho que a gente tem que deixar claro é que, assim, nessa primeira fase, de novo, é uma investigação que decorreu num curto espaço de tempo, a nossa preocupação como um grupo do Ministério Público focado na área questão criminal, essa é a nossa prioridade. Nós conseguimos detectar e comprovar que houve o pagamento de valores ilícitos para funcionários públicos que, por suas vezes, facilitaram a obtenção de favores fiscais para essas empresas, tá? A partir de agora, a gente conta com a Secretaria da Fazenda, nós já estamos em contato com o secretário, já temos reuniões agendadas, a gente precisa da Secretaria da Fazenda, primeiro para revisar esse procedimento, porque fica muito claro para nós aqui que esses valores, que o entrave desse procedimento foi o que gerou aí não só a oferta, como o pagamento dos valores ilícitos, tá? Mas para que a gente consiga melhorar esse procedimento, facilitar legalmente, licitamente, que as empresas consigam as restituições que elas de fato tenham direito, tá? E então melhorar o procedimento daqui para frente. E para trás, efetivamente, verificar qual foi o prejuízo que o Estado de São Paulo teve, tá? Porque os valores pagos, obviamente, nos parecem abusivos para dizer que foram pagos, doutor Paulo, só para agilizar um procedimento. Os valores são muito vultosos e nos parece, mas isso quem vai dar essa certeza, a gente conta com isso, é a reanálise por parte da Secretaria da Fazenda de todos os procedimentos que envolveram esse fiscal e essas empresas que já são alvo da nossa investigação. Em relação ao fiscal, a senhora eu ia complementar justamente agora. A presença desse outro fiscal foi detectada justamente pela quebra telemática, em que a gente conseguiu verificar que ele tinha uma participação secundária nesse esquema de corrupção, a princípio, né? No entanto, durante o cumprimento dos mandados de busca hoje, a gente conseguiu coletar novas provas da participação desse fiscal em crimes. A gente conseguiu encontrar
altos valores em moeda e também em criptomoedas com esse fiscal. Eu não consigo te precisar o valor agora. E por conta disso, eu fiz o requerimento do pedido de prisão dele, preventiva, e agora há pouco o juízo da primeira vara deferiu o pedido de prisão também desse outro fiscal. Mas isso já foi cumprido ou não? Vai ser cumprido nesse momento agora. Mais de 1 milhão de esmeraldas? Não, esse é outro alvo. Apenas em relação ao XO, outras empresas, como disse o Dr. Bodini, por enquanto a gente prefere não comentar em relação a elas, porque ainda está sendo apurado. Doutores, bom dia. Guilherme Oliveira, da Rádio Bandeirantes. O senhor Recupero falou sobre a Pet Shop, as transferências para a mãe desse auditor, sobre a Ultrafarma e o Sidney Oliveira. Como essas transferências chegaram à mãe desse auditor, se era no nome do Sidney Oliveira, se era no nome da Ultrafarma, como os senhores chegaram então ao Sidney, já que o senhor Recupero falou sobre a Pet Shop, nessas transferências de quase 1 bilhão. Muito bem, nós estamos acompanhando a coletiva de imprensa sobre a operação que foi realizada hoje pela manhã em relação a empresários que teriam pagado valores milionários para terem acesso na Secretaria de Estado de Economia, né? Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco você vai acompanhar mais informações dessa coletiva em tempo real.